Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, que para mim é uma honra poder estar aqui hoje. Ah, eu me sinto adorável. Para mim é muito gratificante eu poder ser eu mesma e viver de uma forma livre. Bom, eu cresci no meio de todo esse caos. Eu era muito nova, meus pais trabalhavam para uma família rica alemã e eu cresci vendo aquilo e não entendia. Eu era muito nova, né? Mas o tempo foi passando e eu fui tendo entendimento daquilo, que o sistema que governava o mundo era terrível, né? Muitas pessoas negras, inclusive negras, né? Sabemos que judeus talvez morreram, mas muitas pessoas morreram depois que Hitler tomou o poder. E eu nunca me conformei com isso. Eu sempre tinha uma coisa dentro de mim que queria combater, queria ir contra, mas a minha mãe sempre me colocava no lugar, no controle, porque querendo ou não colocava a risco toda a minha família, né? Nunca aceitei isso. E quando eu tinha dos meus 17 para os 18 anos, eu entrei pro grupo dos rebeldes. Tá. Claro, o grupo Rebeldes ele era formado por pessoas que não tinham voz e que não eram consideradas puras, segundo o governo, né? Mas ele estava aberto para todo mundo. A gente sempre se encontrava às escondidas para planejar alguma coisa, alguma forma de ataque, alguma forma de poder como pensar, como abrir os olhos das pessoas, né? O tempo foi passando e esse grupo Rebeldes começou a se espalhar, começou a ficar maior, começou a crescer, né? E aos poucos a gente conseguiu transmitir a nossa ideia, a nossa visão para as pessoas e acabar com esse pensamento. Ok. Claro, o grupo Rebeldes era um grupo de pessoas que não tinham voz e que não eram consideradas puras, segundo o governo, mas ele estava aberto para todo mundo, né? A gente se reunia em segredo, assim, sem que ninguém sabia, às vezes à noite, para pensar uma forma de contra-atacar, uma forma de como abrir os olhos das pessoas, né? E o tempo foi passando e eles foram crescendo, o grupo começou a se multiplicar, mais pessoas começaram a entrar neles e a gente conseguiu abrir os olhos das pessoas e tirar as pessoas que estavam no poder naquela época que claro, o grupo de rebeldes era formado por pessoas que não tinham voz e que não eram consideradas puras, segundo o governo, mas ele está aberto para todo mundo, né? A gente se encontrava às escondidas para planejar alguma forma, algum jeito de contra-atacar com tudo que isso que estava acontecendo, né? De uma forma assim discreta e passando a nossa ideia. O tempo foi passando, o grupo foi aumentando, mais pessoas começaram a entrar nele e a gente começou aos poucos, a mudar a ideia das pessoas que apoiavam esse governo e tirar outras pessoas do poder, né? Que estavam na frente disso tudo ainda. Eu lembro-me de uma semana que a gente trabalhou de uma forma que nunca trabalhou antes. Foi o mais pesado, assim, de considerar, né? A família que eu trabalhava estava. Lembro-me de uma semana que a gente trabalhou assim, de uma forma que a gente nunca havia trabalhado antes. A minha família, a gente. Lembro-me de uma vez que a gente teve que trabalhar de uma forma que nunca trabalhou antes. A família que eu e meus pais trabalhava estavam de mudança, então a gente tinha que cozinhar, limpar a casa antiga, sempre mantendo tudo limpo, novo, refazendo comida. E na outra casa a gente tinha que limpar lá, pintar a parede, receber móveis. E era uma coisa assim sem descanso. Foi muito exaustivo para todo mundo. Tanto que foi nesse tempo
que a minha mãe, muito debilitada, não estava aguentando mais toda essa pressão, toda essa correria, ela foi morta, né? Porque se a gente não serve para trabalhar, não serve para mais nada, né? Nossa vida não valia nada. Lembro de uma semana que a gente trabalhou muito, foi uma semana muito exaustiva. Que a família que meus pais trabalhavam, eles estavam de mudança. Então a gente tinha que cuidar da casa antiga, fazer comida, lavar roupa, passar roupa, guardar, limpar a casa, toda aquela coisa. E na casa nova, ir lá, pintar, rebocar a parede, receber os móveis. E sim, tinha que estar tudo impecável. Foi muito exaustivo, mas a gente sempre achava uma forma de poder nos encontrar, né, com os rebeldes, para ver, porque essa semana foi muito embaçada, muito embaçada. Lembro-me de uma semana que foi uma semana muito cansativa. A gente trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. A família que os meus pais trabalhavam, eles estavam de mudança. Então a gente tinha que cuidar da casa antiga, passando roupa, lavando roupa, fazendo comida, limpando casa. E na casa nova a gente tinha que fazer tudo isso, além de receber os móveis e pintar. Cada quarto, tinta, móveis, e recebia, comprava. Foi uma semana muito corrida, muito complicada, né? Mas a gente sempre achava um jeito ainda em se encontrar com os rebeldes para resolver o que a gente ia fazer com eles, que foi, assim, terrível. Tanto que nessa semana, foi nesse tempo, a minha mãe muito debilitada, não aguentou toda essa pressão, para ela era demais, e ela foi morta, porque naquela época, se a gente não servia para trabalhar, não servia para mais nada. Aproveitem a vida de vocês, aproveitem a liberdade, sejam quem vocês são e tenha pessoas que vocês amam por perto, aquelas pessoas que te fazem feliz, né? Que vocês sejam a voz daqueles que não têm, que vocês sejam a esperança para aqueles que não têm mais, que vocês sejam o sorriso, a força de vontade daqueles que estão caídos, né? Que vocês vivem uma vida boa, cheia de paz, de alegria e que hoje, por tudo que os meus antepassados passaram, que eu passei, vocês tenham como aprendizado, né? Como conscientização de como ser diferente, como esperar por um mundo melhor.